Pedro fazer gol, né? O Bruno Henrique veio fazendo gol contra o Sport, Atlético Paranaense. Então, o Flamengo recuperou o Bruno Henrique. Tá 100%? Não. Tá muito abaixo ainda do que a gente vai ver o Bruno Henrique jogar no mês que vem, por exemplo. É gradativo. É gradativo. O Everton Ribeiro é o próximo, que se Deus quiser vai voltar a ser o miteiro, né? E o Gabriel tá fora. Então, o Flamengo ele vai criando hoje uma atmosfera em que o grupo está se blindando. O Flamengo criou um casco. O Flamengo está dando liga, o time está começando a evoluir em alto nível fisicamente. O Flamengo hoje está correndo o que ele não conseguia correr um mês atrás. Os jogadores estão começando a ter sintonia e hoje a gente tem uma base extraordinária alimentando o elenco profissional. O que esses meninos jogaram nesse final de setembro e nesse mês de outubro, Natan, Noga, Ramon, o que esses garotos entregaram, Neneca, o que esses moleques que suíram o brilho da base, os que jogaram poucas vezes, o João Gomes jogou um tempo e jogou muita bola. O Lázaro jogou um tempo e jogou bola. O Richard Rios e o Yuri Oliveira entraram no segundo tempo contra o Palmeiras, jogaram bola. O Guilherme Bala jogou demais aquele jogo lá em Porcópolis, na Arena Sandy Júnior contra os porquinhos, as Peppa Pig. Então, nação, eu hoje vejo o Flamengo numa crescente. E o que me dá hoje tranquilidade em relação ao Campeonato Brasileiro é olhar que tudo que era muito ruim está melhorando. Não está ainda no nível ideal, vamos ser honestos. Nada de exagero aqui, mas está melhorando. O Domi não conhecia porra nenhuma do elenco. O Domi hoje está conhecendo o elenco e está botando o elenco no bolso. O Domi estava num clima pesado com o elenco. Quando ele botou o Rodrigo Caio de lateral direita, a galera fez, qual é desse maluco? Quando ele botou o Gabigol num posicional no extremo, quando ele meteu o Vitinho na ponta direita, o elenco não gostou. O Felipe Luiz chamou ele, vem cá, espanhol, vem cá. Vamos falar aqui uma língua, eu falo espanhol, senta aqui comigo. Hoje é diferente, hoje não tem aquela desconfiança, hoje o elenco está com ele, está correndo para ele, está correndo por ele. Ele está tomando uma de paizão, é diferente do Jorge Jesus, é outra pegada, é outro discurso, é outra personalidade, mas vá por mim. Escreva o que eu estou dizendo, isso é bom para o Flamengo, e tomara que continue assim. Ele está botando o elenco no bolso e no coração. Os jogadores do Flamengo são jogadores vencedores. Felipe Luiz é um cara vencedor. Maurício Isla é um cara vencedor, ganhou 2 Copa Américas. Esse elenco ganhou tudo ano passado, ganhou 3 campeonatos esse ano. E um elenco vencedor, ele gosta de um treinador que vem com DNA de vencedor. E aos poucos o discurso do Domi está melhorando. A gente reclamava que o Domi não gritava. Olha o Domi começando a se soltar, entendendo o futebol brasileiro, né? Eu tenho uma figurinha que eu usou demais nos grupos do WhatsApp, aquela do ba, o Domi lá com ba. O homem está se soltando. E aí você para e diz assim, caramba, professor, você está certo, a gente está jogando sem Arrascaeta há 8 jogos, sem Rodrigo Caio há 9. Que Arrascaeta sem 8 jogos, sem o Arrascaeta, gente. Se fosse só o Arrascaeta já fazia falta. Apenas não ter Arrascaeta já faz falta. O Arrascaeta foi convocado para os 3 jogos do Uruguai. Voltou lesionado. Não jogou os 5 jogos subsequentes. O Arrascaeta não jogou contra o Bragantino. Não jogou depois do jogo contra o Bragantino, contra o Corinthians. Não jogou contra o Barranquilla no Maracanã e não jogou contra o Inter ontem. 4 mais 3, 7. São 7 jogos sem o Arrascaeta. O Rodrigo Caio já estava sem jogar antes da convocação. São 8 jogos sem Rodrigo Caio, 7 jogos sem Arrascaeta. O Gabigol não joga desde o jogo do Del Valle. E indo além, no 5-0 lá, o Gabigol já estava com a lesão na coxa, que foi a primeira lesão. Aí ele não joga contra o Barcelona de Guayaquil. Não joga contra o Palmeiras. Então o Gabigol fica 2 jogos fora, joga contra o Del Valle 40 minutos e tem a lesão que ele está infelizmente ainda aí sofrendo por ela, fase final de recuperação, graças a Deus, e joga 40 minutos. Depois daquele jogo contra o Del Valle no 4-0, que o Bruno Henrique entra, faz 2 gols, tem combo de vapo, Bruno Del Vapo, e depois dali o Gabigol não joga mais nenhum jogo. Depois daquele jogo dos 4-0 no Del Valle, o Gabigol não joga nenhum dos 7 jogos do Brasileiro e também não joga contra o Barranquilla. O Gabigol ele fica fora de jogos com Atlético Paranaense, Sport, Goiás, Vasco, Bragantino, Corinthians, Inter e Barranquilla. São 8 jogos sem o Gabigol, depois de ter jogado 40 minutos, ficando 2 jogos fora. Em 11 jogos, o Gabigol jogou 40 minutos, nosso principal artilheiro. Hoje o Pedro superou ele, 17-16. Mas porra, galera, pelo amor de Deus, não dá uma de flamenguista Zé Ruela de meter pau no Gabigol, velho. Gabigol é nosso.
O Flamengo fez isso aqui para contratar o Gabigol. O Gabigol deu gol contra o River Plate, artilheiro de Brasileiro, de Libertadores, da porra toda. Gol em final de Recopa, gol em final de Supercopa, gol em Carioca, artilheiro do Carioca. Gabigol é Gabigol, vamos respeitar o homem. Então, o Flamengo tá sem Gabigol. O Gabigol jogou 40 minutos nos últimos 11 jogos. A Arrascaeta não joga há 7. Em vários desses jogos, ficamos sem o Isla. Em 3 por convocação e em 3 por contaminação. Jogando com o Mateuzinho, nem com o João Lucas. Então, é o que eu digo para todo mundo. Plagiando, abrindo aspas pro meu amigo Anjinho, Marcelo, o Anjinho. Segura a ansiedade. O Flamengo está numa crescente. E o que me dá tranquilidade em relação ao Campeonato Brasileiro é que eu olho para o Inter, olho para o Atlético Mineiro. E sabe o que é que a gente assiste? Os caras já estão no nível máximo deles, não tem mais de onde tirar ali, não tem mais o que espremer. Gente, eu falei isso pra vocês há 2 semanas atrás. Eu falei, o Sampaoli tá tirando, amigo, o caldo do limão pra fazer a limonada, ele não tem mais onde tirar. Gente, quem foi que se iludiu achando que Keno e Marrone é Bruno Henrique e Gabigol? Quem é que tá achando que Savarino é Arrascaeta? Vocês estão malucos? Tá achando que Hever é Natan? Que porra é essa? O nego tá louco, achando que o Jair é Gerson. O Sampaoli tirou dos caras 120%. E eu falei, vai chegar no declínio. Não tem time que aguente jogar nesse nível aí, 20 jogos seguidos. O que é que aconteceu com o Atlético nos últimos jogos? O Atlético ganhou 1 em 4. O Atlético perdeu 2 dos últimos 4 jogos. O Flamengo não perde há 11 jogos. Aí você olha o São Paulo, o São Paulo. Amigo, o São Paulo não conseguiu ganhar do Fortaleza nem fora nem em casa. O São Paulo oscila, é perigoso? É, domingo a gente vai pegar eles, é perigoso, mas não joga o futebol do Flamengo. O Internacional, vocês viram o jogo ontem. Vocês viram o jogo ontem. O Flamengo amassou. Eu vou falar de novo. Amassou o Internacional. É esse time que vai fazer frente ao Flamengo? Não faz. Esse time do Internacional, pegando o Flamengo no Maracanã aqui cheio, não faz frente para o Flamengo. Se tem mais 10 minutos de jogo ontem, o Flamengo virava o jogo no Beira-Rio. O Flamengo só empatou ontem por conta de 2 falhas individuais. Aí, infelizmente, acontece no futebol. De um zagueiro que é o Gustavo Henrique, que antes da lesão no testículo vinha fazendo bons jogos. Eu vou ser justo com ele. Eu não vou ficar fazendo caça às bruxas aqui. Fez merda ontem, bizarra, estava sem tempo de bola. Não era nem para ter sido escalado ontem. Mas vinha jogando bem. E o Isla joga muita bola, gente. Não vamos ficar aqui com perseguição, que eu vejo os caras fazendo aí, eu fico com o meu coração, chega a ficar sangrando. Aqui vamos fechar com o Flamengo. Então o Flamengo ontem não ganhou, porque ele teve 2 falhas individuais de 2 jogadores que vinham respondendo bem. O Gustavo Henrique nos jogos anteriores vinha bem, todo mundo estava elogiando as partidas do Gustavo Henrique. E o Isla joga muita bola. O Isla ontem, tirando a falha que foi infelizmente bizarra, responsável direta pelo resultado, porque ele deu o gol, ele dá a bola pro Patrick, ele dá o drible pro lugar errado, e não imagina, pô, o Patrick forte, não pode, você não pode nunca tentar uma jogada daquela de espaçamento de bola com o Patrick ou um Edenilson no seu cangote. A probabilidade de você perder a bola é gigante, e você sendo ali o lateral, deixando a zaga desguarnecida, é chance enorme de tomar o gol, e ele é experiente. Mas não fosse essa falha, gente, o Isla jogou muita bola ontem. Eu contei no segundo tempo 6 passagens do Isla pro fundo para fazer cruzamento. O Isla jogou bem. Então o que me tranquiliza é que eu digo assim, pô, o pessoal falando que o Inter é melhor que o Flamengo. Aonde? Ontem o que você vê no segundo tempo era um time covarde, jogando como um time pequeno, se apequenou. Sabe qual é a linguagem na minha Bahia? Lá na minha Bahia, o pessoal que é baiano e nordestino sabe, se fala assim, se aputou, meu irmão. Se encolheu todo, entrou no casulo, pedindo a Deus para acabar o jogo. Mandando o Gandula esconder bola. Gandula esvaziando bola, esvaziaram 3 bolas. Quando o Cudê ia substituir, quando o Cudê avisou ao Galhardo que ele ia sair, já avisou. Quando subir a placa, se joga, isso é vergonhoso. Isso sim é uma vergonha. Se jogando no chão, ele parou 2 minutos o jogo para a substituição dele, chamou carrinho, não tinha nada. Não tinha nada. Um senhor de um fanfarrão, esse Thiago Galhardo. Querer se criar para cima de um menino de 18 anos. Tomou-lhe a enquadrada do Gerson. O Coringa é sinistro, é vral, é brabo. No moleque não, no moleque não.
Um fanfarrão desse, um frustrado, rapaz, não é campeão de bosta nenhuma. Querer meter a mão na cara do menino, do Natan, se jogando no chão, fazendo uma cera ridícula. Isso é coisa de time pequeno, de time covarde. Então o que houve ontem foi o Flamengo amassar o Internacional. 72% de posse de bola, jogou dentro do campo dos caras. Teve um momento do segundo tempo que a televisão veio, pegou um ângulo de trás, estava o Gustavo Henrique na frente do círculo de meio de campo deles, o Natan na lateral esquerda, o Felipe Luiz na ponta. Tirando o Neneca, eram 21 jogadores depois do círculo do meio de campo deles. Os caras entrincheirados. O técnico dos caras pegou o único atacante que ele tinha de origem, que era o Abel Hernandes, tirou para botar o Lindoso. E ele ficou com o Lindoso para botar o Rodrigo Dourado. Ele ficou com o Lindoso, Rodrigo Dourado, o Patrick e Edenilson, 4 volantes. Aí ele me tira o Thiago Galhardo, que é o meia que joga como atacante, para botar o D'Alessandro para armar o jogo atrás. Se acovardou, é esse time que vai peitar o Flamengo. O Flamengo ontem sem Arrascaeta, sem Bruno Henrique, sem Gabigol, sem Rodrigo Caio. Você acha que isso não faz diferença? Você acha mesmo que não faz diferença ter em campo um Rodrigo Caio acertando a saída de bola, um Arrascaeta armando e chegando para finalizar? Meu amigo, ano passado o artilheiro do Flamengo foi Gabriel com 24 gols, Bruno Henrique fez 21, Arrascaeta fez 14. E se eu não me engano ele deu 12 assistências. Não faz falta o Arrascaeta? Faz muita falta. Se fosse só ele, o jogo já é outro com ele. Mas não era só ele. A gente não tinha o Bruno Henrique dando profundidade no fundo. O Gerson foi escalado ali e não conseguiu jogar bem no primeiro tempo. A gente pegando o Inter lá dentro da casa deles, com Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, esquece, irmão. Não está na mesma prateleira. O Inter não está na prateleira do Flamengo, está abaixo. Eles é que tem que comemorar o troféu empate. Não me venha de chorumela. E aí a gente fica vendo essa imprensa, me desculpe, é um desabafo, ridícula. Ridícula, um lixo. Um lixo. Alguns cidadãos nessa imprensa brasileira. Vocês tinham que ter vergonha de ostentar uma carteira de jornalista. Uma vergonha. Ficar aí fazendo essa palhaçada dizendo que o Flamengo arrumou o empate. Que o Flamengo arrumou o empate? O Internacional tem que agradecer a Deus esse ponto. Agradecer a Deus. Porque se tem mais 5 minutos tomar uma virada, jogou como um time covarde, recuado, entrincheirado, fazendo cera, jogador caindo, escondendo bola. Esquece. Não tem como fazer frente com o Flamengo, com um campeonato que ainda tem 20 rodadas, pô. Ainda faltam 19 rodadas do retorno, mais uma para acabar o turno. Se você me disser que é um mata-mata, tudo bem, amigo. Mata-mata, você vai para uma frontal, às vezes dá uma zica. Mas num campeonato que ainda tem 20 rodadas, não chegou na metade, ainda falta uma rodada para metade. Não chegamos na metade. E o Flamengo está ali, com a mesma pontuação dos caras. O Flamengo começou mal, o Flamengo teve 2 derrotas já de saída. O Flamengo tomou 1-0 que não mereceu tomar contra o Atlético Mineiro aqui. Depois pane total no 3-0 do Atlético de Goiás. Ganhou do Curitiba 1-0 sofrido lá. Aquele gol do Arrasca. Depois 2 empates jogando mal. Grêmio e Botafogo. O Flamengo, irmão, faz 5 pontos nos primeiros 5 jogos. Nisso os caras abriram vantagem. E o Flamengo foi tirando. O Flamengo foi jogar na casa do Palmeiras. Não perdeu jogando com os meninos. O Flamengo foi jogar na casa do Inter. Não perdeu e mereceu ganhar. E agora vamos jogar na casa do Atlético Mineiro daqui a 2 semanas. Depois do jogo a gente conversa. Vamos ver se o Atlético Mineiro faz frente ao Flamengo. Deram uma sorte desgraçada. Foi uma sorte desgraçada no Maracanã. Gente, 10 minutos de jogo, Bruno Henrique pela esquerda, Gabigol pelo meio, o goleiro já tinha ficado fora da área. Aquela imagem que viralizou no WhatsApp, Bruno Henrique, Gabigol correndo, a bola no pé do Bruno Henrique, não tinha ninguém na área. E eles perderam um gol, aquilo não existe. Se aquela bola entra, já começa 1-0 o Flamengo, os caras tinham que sair daquele ferrolho. Os caras acharam um gol, o Guilherme Arana foi no fundo, deu um bico para dentro da área, bateu na canela do Felipe Luiz e matou o Diego Alves. Depois os caras tiveram 2 chances reais, que o Diego Alves defendeu as 2, e o Flamengo perdeu 6, 7 gols. Eu vi gente dizendo, o time do Atlético é melhor que o Flamengo. Eu falei, vocês estão malucos? Vocês conhecem o que de futebol? Ah, o time do Atlético é competitivo. É competitivo. É um time bom. É um time bom. Mas melhor que o elenco e que o time do Flamengo, desculpe, nem aqui, nem na China. E na hora que o Domi tiver, ó, irmão, com todo mundo, o Sampaoli tem o elenco dele todo na mão.
Eu quero ver o Atlético agora contra o Palmeiras do segunda-feira, que o jogo deles vai ser segunda. Sem o Keno, que tomou o terceiro amarelo. Eu quero ver. Os caras empataram com o Sport em casa, perderam do Bahia, tomando 3 gols do Bahia no segundo tempo. Que time é esse? Que time é esse? Você quer dizer pra mim que Jair, que é um bom jogador, joga mais que Gerson? Você quer me dizer que Savarino e Natan jogam mais bola que Everton Ribeiro e Arrascaeta? Então convoca o Savarino para ser o 10 do Uruguai, que nem pode, é venezuelano. Convoca o Natan para a seleção brasileira, para disputar posição com o Felipe Coutinho e ser parceiro de Neymar. Quem é que está convocado? Para! Ah, pô! De repente, Guilherme Arana virou o novo Júnior da lateral esquerda do futebol brasileiro, o novo Roberto Carlos. Guilherme Arana é um bom jogador. Não engraxa a chuteira de Felipe Luiz, meu irmão. Se você fosse um paro ímpar para decidir, você convocaria Felipe Luiz ou Arana? Eu duvido que um atleticano escolhesse o Arana. Não tem como comparar. Flamengo, amigo, tá na crescente. O time tá crescendo fisicamente, recuperando jogadores. Gabigol vai voltar voando. Pedro tá jogando uma monstruosidade. E ainda tem algo que, rapaz, minha mão fica suada só de imaginar um negócio desse. Os meninos tão doidos, pá. Domi, tio Domi. Ei, tio Domi, deixa eu também, tio Domi, deixa eu brincar, tio Domi. Gente, vocês têm noção? Vocês já pararam para pensar, só para refletir, que nós podemos estar assistindo, nós podemos estar vivendo a história, nós podemos estar no meio da história, às vezes você não percebe a grandeza da história quando ela está sendo construída. Vocês já pararam para pensar que nós podemos estar assistindo a maior geração da base da história do Flamengo? A nossa maior geração da base foi a geração que nasceu em 70 e 71, e que estourou em 89 e 90. E que nos ajudou a conquistar a Copa do Brasil de 90, o Carioca de 91 e o Brasileiro de 92. Aquela geração que quando ela chegou ninguém sabia que aqueles caras seriam quem eles seriam. Quem é que ia imaginar que o garoto Djalma viraria o Djalminha? Ídolo no Flamengo, no Palmeiras, no La Coruña. Quem iria imaginar que Marcelinho Carioca seria aquele monstro? Paulo Nunes, campeão de tudo, campeão da Copa América com a seleção brasileira, campeão pelo Flamengo, campeão pelo Grêmio, pelo Palmeiras. Quem ia imaginar que estava surgindo ali, aquele grupo de garotos iriam virar Nélio, Marquinhos, Paulo Nunes, Marcelinho, Djalminha, Piá, Fabinho, Rogério Lourenço, Gelson Baresi, Luiz Antônio, que infelizmente não teve o mesmo sucesso que os outros, mas era um canhotinho muito habilidoso. Nós estamos assistindo um momento da história que pode estar significando o surgimento de uma geração de craques. Craques, alguém tem dúvida que o Ramon joga muita bola? Alguém tem dúvida que o Natan pode ser sim um novo Juan, um novo Aldair, um novo Moza? Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que o Lázaro, que o Daniel Cabral, que o João Gomes são craques? Então eu olho para esse elenco titular que está todo desfalcado e digo, meu irmão, quando os faixa preta começarem a treinar, eu fico imaginando o seguinte, eu quero ver a cara do Domi, o sorriso do Domi, quando ele chegar no ninho para treinar, e que ele olhar para o campo, estiver ali correndo, ó, trotando, o Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Bruno Henrique, Gabigol dando risada, correndo junto na Irmandade, Felipe Luiz, Isla, Rodrigo Caio, todo mundo correndo e dizendo, professor, tá todo mundo pronto para jogar, é só o senhor dar o colete. Eu quero imaginar esse dia, porque esse dia a gente não está vivendo e a gente está invicto a 11 jogos sem viver esse dia. Então, pelo amor de papai do céu, não me venha com pessimismo, com onda negativa. E quando você vê essa imprensa aí tendenciosa, essa imprensa marrom, essa imprensa que odeia o Flamengo, os caras têm ódio do Flamengo, ignore. Não sofra com esses caras, não. O Flamengo tem um elenco melhor que o do ano passado. E o Flamengo vai jogar muita bola. Eu não vou me atrever a dizer que vai jogar mais do que 2019, porque 2019 foi um negócio de outra galáxia. Era um Flamengo galáctico. Mas não vai ficar devendo. Não vai ficar devendo. Escrevam. Tudo na vida é controlar a ansiedade. Controla a ansiedade. O Flamengo daqui a 3 semanas vai ser melhor que o Flamengo de hoje. Daqui a 3 semanas o Flamengo vai estar mais forte, fisicamente melhor, com todo o elenco disponível. Confiem nisso. A gente vai chegar no final de novembro, daqui a um mês, para pegar o Racing com todo mundo disponível. Se Deus quiser, irmão, essa uruca das contusões, das contaminações vai passar.
Os caras se recuperando. Não é possível que Gabigol vai ter uma terceira lesão, que Bruno Henrique vai ter uma terceira lesão no ano, que a Arrascaeta vai ter outra lesão. Nada, irmão. Os caras, graças a Deus, que foi agora, antes dos mata-matas, e que a base chegou junto e disse: tio, ei tio, deixa a gente brincar. Ei tio, me dá a camisa aí que eu entro e brinco, eu sou craque, tio. E os moleques jogaram muita bola. Irmão, eu fico lembrando do Guilherme Bala, lá em São Paulo, na arena de Porcópolis. Irmão, os porquinhos no chiqueiro lá em casa, um cara que sem entender nada. O Guilherme Bala enfileirando, vupo, passando que nem um cometa indo pra cima. O lateral esquerdo deles, o Matias Vinha, deve estar sonhando com o Guilherme Bala até hoje. O Marcos Rocha deve ter pesadelo com o Ramonzinho, Vapinho, até hoje. Os moleques devem estar até hoje perguntando: que miséria é esse paredão chamado Hugo Souza Neneca? Então, irmão, foi na hora certa. Essa contaminação que veio, que a gente nunca pode dizer, graças a Deus, é uma doença. Mas o Papai do Céu, ele sabe de todas as coisas. E a gente, com resiliência, tem que entender os desígnios dele. Se ele entendeu que o Flamengo tinha que passar por isso, menos mal que foi nesse momento. A gente saiu da turbulência, irmão. A loucura que foi o final de setembro, a segunda quinzena de setembro, a gente tomou aquele 5-0, 17 de setembro. Passou esse 17 de setembro, teve a metade de setembro, agora esses 20 dias de outubro. A gente jogou contra o Barcelona lá em Guayaquil, no nível do mar, aquele jogo que foi uma guerra. Flamengo com 7 contaminados no hotel, Diego Ribas no hotel, os caras no hotel sem poder sair do quarto, dia 22, faz um mês. Há um mês atrás, e quando a gente chegou no Brasil do jogo de Barcelona, foi posando no Galeão e descobrindo que tinha mais gente contaminada. E aí foi contaminação de titular, a reserva, a menino da base, a massagista, a segurança, ao presidente Landim, a doutor Tanuri, a vice-presidente Marcos Braz. Foi contaminação no clube. E o Flamengo não perdeu um jogo. O Flamengo ganhou jogando bem. Ganhou jogando bem contra o Goiás, no sufoco, mas estava jogando bem. O Flamengo ganhou jogando mal contra o Vasco e ganhou virando o jogo na casa dos caras, na ratoeira de Ratópolis. O Flamengo ganhou jogando muito contra o Corinthians, metendo 5. E ganhou jogando uma merda, jogando uma bosta contra o Vasco. Então, se a gente passou por tudo isso e a gente não perdeu para ninguém, é crescente. Respira fundo e acredita, não perde tua fé rubro-negra. Estamos crescendo. O Flamengo vai evoluir. E a gente vai comemorar muito, porque a gente esperou muito por isso. E a gente não vai comemorar porque Deus escolhe gostar do Flamengo. Ainda que eu sempre brinco com todo respeito, dizendo que Deus é rubro-negro, a gente vai comemorar porque a gente merece. Não existe outra palavra a não ser meritocracia. A gente merece. O Flamengo começou a fazer algo que os clubes brasileiros ignoravam. Agora estão entendendo que não podem mais ignorar. O Flamengo se reestruturou. O Flamengo começou em 2013 um projeto que, quando a gente via nego gastando fortuna, o Corinthians construindo estádio sem dinheiro, pegando dinheiro do governo, o Flamengo estava pagando conta. O Flamengo estava fazendo acordo, homologando acordo aqui no TRT, na Delegacia do Trabalho. O Flamengo estava passando a dívida tributária dele, confessando a dívida toda, botando no Profut e pagando o que podia pagar. O Flamengo passou 5, 6 anos arrumando a cozinha. E quando muita gente na impaciência dizia: tem que contratar craque, a gestão do Bandeira dizia o quê? Calma, prioridade é arrumar a casa. O paciente está na UTI, vamos curar o paciente. Depois a gente bota ele para fazer exercício, malhar, ficar forte, ficar esbelto, ficar imbatível. Na hora que o Superman está tomando criptonita, você não tem que mandar ele voar, você tem que fazer o quê? Curar ele da febre, tira ele da febre, que aí ele volta mais forte. Aí você bota ele para voar de novo. Então, enquanto a gente viu os clubes brincando de amadorismo, o Flamengo foi mostrando profissionalismo. E engraçado é que os clubes que acordaram há 2, 3 anos atrás, vendo o modelo do Flamengo, foram clubes pequenos. E hoje está aí a resposta. Fortaleza, Bahia, Ceará, Atlético Paranaense,